Olá, boa tarde. Dando continuidade, então, às nossas aulas e às nossas atividades, hoje nós iremos falar sobre os fatores que podem influenciar as respostas na análise sensorial, né? Essa parte está na apostila de análise sensorial da página 26 à página 30, tá? Então, vocês também podem acompanhar por lá. Então, quando a gente fala dos fatores que podem influenciar nas respostas, a gente precisa entender que a análise sensorial, ela é influenciada por diversos fatores, como os fatores fisiológicos que estão relacionados ao nosso organismo, os fatores psicológicos, que já são ali relacionados com a psicologia, né, com a nossa mente, os fatores físicos, que estão relacionados aí com os fatores externos, né, ou fatores que a gente vai especificar um pouquinho mais para frente, e também os fatores relacionados com a saúde do analista sensorial. Quando eu falo de fatores fisiológicos, a gente tem duas divisões. Eu tenho os fatores que estão relacionados com a adaptação e tem os fatores que estão relacionados com ou a ampliação, ou o aumento, ou a diminuição de um estímulo ou de um sabor. Então, quando eu falo do processo de adaptação, né, nós, seres humanos, nós vamos nos adaptando às coisas. E isso não é diferente com a parte sensorial, com o nosso órgão sensorial. Então, por exemplo, se a gente a hora que a gente abre os olhos, né, depois de dormir, se tiver uma luz muito forte, o que acontece? A gente não consegue abrir facilmente, a gente leva um tempo até o olho se adaptar àquela luz e a gente conseguir continuar com o olho aberto, vendo aquela claridade, tá? Então, a adaptação é a mudança da acuidade do órgão sensorial devido a uma estimulação contínua ou repetida. Além disso, tá, a adaptação gera também a fadiga sensorial, né, dos nossos sensores receptivos lá, que estão relacionados com os 5 sentidos do corpo humano. E também, quando a gente fala da adaptação, normalmente, na análise sensorial, ela não é desejável, porque ela pode gerar variabilidade ali nos nossos resultados e nas avaliações de intensidade. Agora, já quando eu falo de ampliação ou diminuição, é quando um estímulo, ele é aumentado ou ele é diminuído através de misturas. Então, 1, 2 ou mais ingredientes podem estimular o aumento ou a diminuição daquele sabor, daquele odor e assim por diante. Então, quando eu falo de ampliação ou diminuição, dentro de ampliação e diminuição, eu tenho 4 fatores que estão aí, que são responsáveis, né, e que vão trabalhar a minha parte sensorial. Então, eu tenho o antagonismo. O que é antagonismo? É quando os efeitos desses estímulos, desses sabores, por exemplo, é maior do que quando ele acontece em conjunto. Então, ele é antagônico, ele é contrário. O efeito desse... Por exemplo, eu tenho lá um sabor doce, tá? Vamos falar de um exemplo da Coca-Cola, tá? Não estou falando mal da Coca-Cola, mas um exemplo, a Coca-Cola. Se eu tomo uma Coca-Cola, né, ela tiver, por exemplo, gelada, eu sinto um pouco menos o doce daquele refrigerante, tá? Então, ele é antagônico. Então, quanto mais gelado, menor, normalmente, é essa sensação da doçura. Ou quanto mais quente, mais doce eu sinto. Então, elas acabam sendo antagônicas uma com a outra. Além disso, eu tenho o fator de ampliação. É quando aumenta o sabor. Então, por exemplo,
quanto mais quente, vai parecer ali com antagônico, mas quanto mais quente, mais doce um produto, tá? Ou um exemplo, quanto mais quente, mais líquido, mais maleável é um óleo, por exemplo, uma gordura, tá? A gente também tem o fator sinérgico, que é quando a soma das sensações, tá? Do nível da sensação de cada um dos estímulos é menor do que a ação conjugada deles. Aqui já é o contrário do antagonismo, tá? É quando um com o outro melhora ali a ação daquele processo. Por exemplo, vamos pensar numa bala de menta. Se eu consumir uma bala de menta e tomar um copo com água, o que vai acontecer? Vai aumentar o nível de sensação de gelado, tá? Porque eles são sinérgicos e aí eu tenho essa característica. E aí eu também tenho o quarto fator dentro da ampliação e diminuição, que é a camuflagem. É quando um estímulo modifica a sensação do outro estímulo. A gente pode ter um exemplo, por exemplo, da própria Coca-Cola, que quando tem gás no refrigerante, ele faz o quê? Ele camufla o doce, né? E, além disso, é adicionado sódio na Coca-Cola. E isso faz com que esse sabor doce seja camuflado. Tudo bem? Então, esses são os fatores fisiológicos. Então, dentro dos fatores fisiológicos, vamos voltar lá. A gente tem a adaptação, que é o organismo vai se adaptando, e também ampliação ou diminuição. Dentro da ampliação ou diminuição, eu vou ter outros 4 fatores, outras 4 divisões. Então, eu tenho o antagonismo, a ampliação, o sinergismo e a camuflagem. E aí, a gente vai entrar nos fatores psicológicos. Então, nos fatores psicológicos, a gente tem 8 fatores que a gente vai falar, dentro de alguns tem mais outros fatores, que podem gerar erros, tá? Na análise sensorial. Então, por isso que a gente tem que ter muito bem organizado, planejado as nossas análises, tá? Então, dentro dos fatores psicológicos, a gente pode ter o erro de expectativa, erro de habituação, erro de estímulo, erro lógico, efeito de halo, erro devido à ordem da apresentação das amostras, erro pela sugestão mútua e erro por motivação, tá? Então, isso tudo podem ser fatores cruciais aí na análise sensorial. Então, por isso que a gente precisa estudar cada um deles. Quando eu falo do erro de expectativa, né? Todos nós esperamos. O que a gente vai fazer uma análise sensorial de um doce, de um bolo de chocolate. Então, eu chego para vocês e falo: vai ter uma análise sensorial de bolo de chocolate super, hiper, mega gostoso, saboroso. Então, primeiro, né, o provador já tem um conhecimento prévio do que é um bolo de chocolate. Eu informei que era um produto super, mega, hiper maravilhoso. E aí, eles vão detectar aquilo que eles estão esperando detectar. Então, eles estão esperando detectar um bolo super, hiper, mega maravilhoso, né? E aí, ele não chega, aquele bolo não era hiper, mega maravilhoso. Então, por isso, eu só posso fornecer as informações necessárias. É um bolo de chocolate, ponto. É um hambúrguer de peixe. Você só vai falar o que é. Por quê? Porque a pessoa pode ter alguma alergia, alguma intolerância, ela pode não consumir algum tipo de alimento. Então, de forma geral, eu falo que é o alimento, mas eu não fico dando diversas informações ou informações muito específicas sobre aquela análise ou sobre aquele produto, tá? Além disso, pode acontecer erro quando as pessoas que estão envolvidas participem da análise, tá? Ou pessoas que têm interesse naquele resultado. Então, isso também é importante. Eu não posso gerar expectativa nessas pessoas, tá? E, além disso, eu preciso sempre codificar as amostras e apresentar essas amostras aleatoriamente. Então, para
Para um provador, para um analista, eu vou apresentar A, B e C. Para outro analista, eu vou apresentar B, C, A. Para outro analista, eu vou apresentar A, C, B e assim por diante. Eu vou organizar essas amostras de formas aleatórias, codificadas, e vou apresentar aí para os meus provadores, para que não haja erro de expectativa. Então, dentro de um erro de expectativa, por exemplo, a gente fala para o provador, né, que eles vão avaliar um produto que tem um aroma desagradável. Pode ser que tenha esse aroma desagradável, mas eles vão buscar, eles vão tender a encontrar uma característica desagradável no aroma. E, às vezes, se você não especificasse tanto sobre esse aroma desagradável, ele talvez não iria encontrar, não seria uma coisa que chamaria tanta atenção. Por isso que eu não posso gerar expectativas ou informar demais aquelas pessoas que vão fazer a minha análise. Aí a gente tem outro erro, que é o erro de habituação, que é um fator psicológico também. Então, nós, seres humanos, somos conhecidos como animais de hábitos. Então, a gente tem hábito de tomar banho, de escovar os dentes, de consumir tipos de alimentos específicos e assim por diante. Então, essas pessoas, elas se concentram em encontrar pequenas diferenças entre os produtos para atribuir a mesma classificação a todos eles, tá? Então, elas se concentram aí em pequenos detalhes para organizar ou para dar as notas ou fazer análise sensorial. Então, quando que normalmente acontece esses erros? Normalmente em provas que sejam graduais, que, por exemplo, vão aumentando ou vão diminuindo a intensidade de um sabor, de uma cor, da doçura. Então, por exemplo, vamos fazer análise da doçura de uma bebida. Então, uma tem 10%, a outra tem 20%, a outra tem 30%, a outra tem 40%. E aí a pessoa, ela tende a buscar ali essa intensidade e fazer, né, se habituar ali. O que acontece? Ela se habitua àquela doçura e aí ela não consegue classificar de forma correta, tá? Isso, eu vou especificar daí depois quais tipos de análise que é feita por intensidade, comparação, isso são nas próximas aulas, tá? Então, aqui é só mesmo os fatores que a gente pode ter aí que podem influenciar na minha análise sensorial, no meu resultado sensorial. Então, um exemplo, tá? Em testes que a gente pede, né, para a pessoa avaliar de forma sistemática o aumento ou a diminuição gradual da concentração de um determinado produto. Então, por exemplo, aqui a gente tem vinhos, né? E eu peço para a pessoa identificar qual é o mais claro e qual é o mais escuro, tá? Então, ela vai tender a encontrar, se habituar a essas cores para conseguir chegar a um resultado que às vezes é errado, tá? Então, por isso que a gente trabalha sempre, tá, pessoal? Sempre a gente precisa trabalhar a análise sensorial codificada e de forma aleatória, tá? Além disso, a gente tem um outro erro, que são os erros de estímulo, tá? Então, você pediu para a pessoa identificar qual amostra, você tem lá 5 amostras e pede para ela identificar qual amostra é diferente, tá? Às vezes, coisas que não são diferentes, que não são características relevantes, podem influenciar a resposta da pessoa. Então, por exemplo, vou fazer de uma bolacha, tá? De uma bolacha caseira, vamos pensar. Então, eu fiz as bolachas caseiras, mas cada uma, então eu fiz lá uma que tem adição de açúcar, a outra tem adição de adoçante e a outra tem adição de mel. E eu quero saber das três, qual é mais saborosa, por exemplo. Enfim, e aí eu peço para a pessoa avaliar, e aí o formato de uma tá esquisito. E isso faz com que ela não responda corretamente. Por quê? Porque ela não gostou da cara do produto, mas eu queria saber com relação ao sabor, ao paladar, à doçura, qual era melhor ou qual era mais doce. E aí essa característica faz
com que o meu produto passe a ser irrelevante, então eu estou estimulando algo incorreto, né? Então, quando eu falo disso, é muito importante que o meu tamanho, a cor, o corte, o formato, se é muito duro, se é muito mole, tudo isso seja o mais próximo um do outro, para que a gente diminua esse erro, tá? Então, a aparência dessa amostra, por exemplo, precisa ser o mais uniforme possível, tá? Para que não seja estimulado de forma incorreta ali essa minha análise, tá? Não seja feita uma análise incorreta. Então, além da gente pensar na aparência dessa amostra, eu também posso utilizar, por exemplo, lâmpadas coloridas para mascarar cores, a especificidade ali daquela amostra, tá? Então, por exemplo, se hoje a gente pegar um iogurte de morango light de diversas marcas, tá? E pedir para vocês analisarem, possivelmente, tá? Vocês vão olhar pela cor, eu vou pedir para vocês avaliarem a doçura, tá? E aí vocês vão avaliar a cor, porque a cor de cada uma vai ser uma, tá? Então isso também influencia muito. Então por isso que eu utilizo essas cores. Além do erro de estímulo, a gente tem o erro lógico, tá? Como eu dei o exemplo do caso da amostra do iogurte, tá? A pessoa foi lá, provou o iogurte, né? E aí eu tô pedindo para ela avaliar a doçura desse iogurte, tá? E aí o que ela faz? O iogurte mais clarinho é o iogurte menos doce ou menos ácido. Então isso pode acontecer, tá? Aqui eu também utilizo lâmpadas ou filtros coloridos para minimizar essa situação, para minimizar o erro. Então, a gente tem um exemplo, tá? A gente pode ter um exemplo. Então, a gente pede para um provador avaliar a acidez de um queijo, tá? E aí, o que ele faz? Ele associa que o queijo mais claro é o queijo mais ácido, tá? Então, mesmo que ele não tenha percebido essa amostra mais ou menos ácida. Então, isso é uma característica que pode acontecer, é um erro que pode gerar quando eu falo da análise sensorial. Além do erro lógico, eu tenho o erro chamado efeito de halo, tá? O que é o efeito de halo? É quando eu peço para a pessoa avaliar mais de uma característica. Então, assim, vamos lá, vamos explicar de forma diferente. Eu tenho um produto, eu peço para essa pessoa avaliar ele de forma global, tá? E aí, depois, eu peço para ele avaliar duas ou mais características desse produto, tá? Então, eu peço para avaliar a cor, avaliar o sabor, o odor, enfim. Possivelmente, as demais características, tá? Então, eu pedi para ele avaliar global e depois peço características específicas. Possivelmente, as características específicas serão avaliadas conforme a primeira. Então, vamos supor, é uma nota que eu tenho que dar de 1 a 9. A pessoa vai avaliar todas essas características muito próximo da impressão global, tá? Então, isso é uma característica que pode acontecer, um erro que pode acontecer, um fator psicológico. Então, a pessoa avalia ele globalmente e dá a mesma nota ali nas demais características. Então, qual que é o ideal? Avaliar cada característica em separado. É o que a gente faz sempre? Não, tá? Muitas vezes a gente faz uma análise um pouquinho mais, para que seja mais rápida, a gente coloca ali mais de uma, duas características, tá? Quando que normalmente acontece esses erros, tá? Normalmente nas análises com consumidores, tá? Que é o caso que eu expliquei, quando a gente pede para fazer uma avaliação global do produto e depois peço para fazer avaliações individuais de determinadas características. Então, normalmente, o consumidor, ele avalia o produto como um todo. Eu gostei do produto como um todo, então a cor estava boa, nanana, e às vezes estava tudo bom, mas a cor não tá. E aí ele não, estava bom.
porque o produto estava saboroso, e às vezes não era isso que eu queria que ele analisasse, tá? Então, isso tudo são erros que podem acontecer. Além disso, né, a gente tem os erros da ordem de apresentação das amostras. A forma que a gente apresenta as amostras pode induzir a efeitos indesejáveis. E aí, o que eu faço? Eu trabalho desenhos ou planejo de forma aleatória a apresentação das minhas amostras. Além de ser aleatório, é equilibrado, tá? O que é equilibrado? Eu vou apresentar para 10 pessoas, um exemplo, tá? Então, para 5 pessoas, eu apresento a amostra A, B e C, e para as outras 5 pessoas, eu apresento a amostra B, C e A, tá? E aí, é uma forma equilibrada. A mesma quantidade de vezes que eu apresento a amostra A por primeiro, eu mostro a amostra B por primeiro, e assim por diante, tá? Isso é quando eu falo de equilibrado, equilibrar ali a apresentação. E quando eu falo de aleatório, é quando a ordem de apresentação ela é regida pelas leis do acaso. Como que eu consigo essas leis do acaso? Sorteando, tá? É uma possibilidade, então eu sorteio, ou eu utilizo uma tabela de números aleatórios, que na apostila de vocês está lá na última página, tá? Na última página da apostila que está disponível no Classroom. Então, a ordem de apresentação das amostras pode interferir no meu resultado também. Dentro da ordem de apresentação das amostras, eu tenho 5 erros que podem acontecer. Então, eu tenho o erro de efeito de contraste, efeito de grupo, erro de tendência central, erro de padrões, erro temporal ou de tendência posicional. Então, são erros que a gente tem aí quando eu falo da ordem de apresentação das amostras. Então, o que é o efeito de contraste? É quando uma amostra de boa qualidade é apresentada com uma amostra de má qualidade. Então, eu tenho um produto muito bom e um produto muito ruim. Então, é contraste, tá? Como o branco com o preto, o homem com a mulher e assim por diante, tá? São contrastes que podem acontecer na apresentação das minhas amostras, tá? Isso acontece muito em caso de provas hedônicas, tá? Mas também pode acontecer em caso de provas descritivas. Quando eu falo de provas hedônicas, é aquelas relacionadas com gostar ou desgostar um produto. O efeito de grupo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho várias amostras ruins, tá? Então, eu tenho lá vários refrigerantes ruins. E aí, eu apresento uma ótima amostra, tá? Pode ser que nesta análise, essa minha boa amostra perca a pontuação, porque todos os produtos eram ruins. Então, o grupo acaba influenciando na minha resposta total, tá? Então, este é o efeito oposto ao efeito de contraste, ao contrário do que acontece no efeito de contraste. Um outro erro é o erro de tendência central, tá? Normalmente, as amostras colocadas no centro são as mais frequentemente selecionadas, ou colocada como melhor, ou dependendo da pergunta que você faz, tá? Por exemplo, em provas triangulares, que é o que a gente vai ver posteriormente, nas análises triangulares, a amostra diferente, tá? Quando ela é colocada na posição central, normalmente ela é a mais selecionada, tá? Ela é a que tem a maior probabilidade de ser selecionada. Por isso que eu preciso fazer um arranjo e um planejamento da apresentação dessas minhas amostras. O outro erro é o erro por padrões, tá? Por quê? Porque as pessoas buscam encontrar erros, tá? De acordo com pistas disponíveis. E aí ela consegue encontrar ali um padrão na ordem de apresentação das amostras. Então, por isso que esses números precisam ser aleatórios, eu não posso utilizar letras, tá? Tem que ser números sempre de 3 códigos. Eu não posso dar nenhum indício de informação para que não aconteça aí este erro de padrão, onde as pessoas vão buscar pistas para que ele chegue a um resultado. E aí a gente também tem o erro temporal ou erro de tendência posicional, tá? Por quê?
Porque ao longo de uma análise em série, tá? As pessoas, elas variam as suas expectativas, ou mesmo por gulodice. Então, normalmente, a primeira amostra é a que ele gosta muito, tá? Ou odeia muito, tá? Com relação à última. De forma muito extrema. Não é que não é a melhor, às vezes é a melhor, mas às vezes é muito extremo essa característica. É a mesma coisa quando vocês estão, um exemplo, vocês estão com muita fome, vocês vão lá e consomem aquele alimento, tá? Depois de um tempo, você vai lá e consome de novo. Ele não tá mais com o mesmo sabor, não tá mais com a mesma qualidade, porque eu já não estou mais com aquela fome, tá? Então, isso pode acontecer. Então, isso é um erro temporal que pode acontecer. Então, em provas de curta duração, normalmente as pessoas tendem a preferir a primeira amostra, tá? E quando as provas são muito longas, normalmente a última amostra é a mais preferida. Por quê? Se tem muita amostra, ele nem vai lembrar o que estava na primeira amostra. Então, isso acontece, tá? Pode acontecer. Além desses erros, a gente tem um outro erro de fator psicológico, que é a sugestão mútua, tá? Então, as pessoas, elas acabam buscando, elas acabam sendo influenciadas por outras pessoas, por outros provadores, tá? E para que isso não aconteça, o que eu faço? Eu utilizo cabines individuais, onde as pessoas não vão ter acesso à resposta do outro provador, tá? E nem a visualizar a expressão facial. Então, tá fazendo cara de nojo, cara de gostei, cara de desgostei, e assim por diante, tá? E é importante não autorizar a fala enquanto acontece as análises, tá? Enquanto acontecem as provas. Então, vocês vão fazer uma análise sensorial, vocês precisam informar, não, a partir deste momento, eu peço que vocês permaneçam em silêncio, não façam nenhum comentário, ou nenhum suspiro, enfim, que não expressem através de sons a sua reação, tá? Para que não seja sugestionado ao outro provador a um resultado que às vezes não é o ideal. E a gente também tem aí um fator psicológico que podem ser a motivação do provador, tá? Então, quando eu falo de motivação, eu posso ter pessoas desmotivadas e pessoas motivadas para fazer uma análise. Se a pessoa estiver desmotivada, possivelmente a minha resposta será ruim, tá? A resposta da análise sensorial será ruim ou não será adequada. Então, para eu ter bons resultados e resultados mais próximos do verdadeiro, é importante que as pessoas sejam motivadas na análise sensorial. Então, para isso, eu preciso fazer uma análise organizada, planejada e eficiente, tá? Por quê? Porque a desorganização gera desinteresse dos provadores. Então, eu preciso aí ter esse cuidado quando eu vou falar da análise sensorial, eu preciso organizar e planejar a minha análise, tá? É importante também, caso seja feito com analistas da sua empresa, pessoas que estão ali em contato com você, próximos, informar o desempenho delas. Foi legal, está sendo bacana, você está chegando no resultado ideal, ou não, né? Às vezes, aqui você não teve um resultado muito bom, às vezes por causa de alguma situação, enfim. Então, são fatores que podem influenciar, tá? E sempre relembrar a importância da utilidade dos testes sensoriais. Então, isso é muito importante quando eu falo com as pessoas, explicar o quão importante é fazer um teste de análise sensorial, né? Por que é importante fazer o teste de análise sensorial? Principalmente que, através dos sentidos, eu vou conseguir entender como que está aquele meu produto ou aquela característica. Então, esses são os meus fatores psicológicos, tá? Então, são 8 fatores que a gente tem aí quando eu falo dos fatores psicológicos. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores físicos, que podem também influenciar. A gente falou um pouquinho lá atrás já disso, mas eu vou dar uma relembrada, tá? Então, os fatores físicos, horário das provas. É muito importante eu pensar qual é o horário das provas. Eu não posso fazer logo próximo ao horário que a pessoa acorda, tá? E nem no final do expediente, porque
a pessoa pode estar desmotivada, tá? Ter muito cuidado com duração de provas muito longas ou intervalos muito curtos entre as análises, então isso é importante a gente avaliar. Onde está sendo feita essa análise? Está sendo feita num lugar muito quente, muito abafado, enfim. Isso também é muito importante a gente pensar, são fatores físicos extras, né? Fora ali do controle do alimento, tá? Então, isso também pode influenciar. E também da temperatura das amostras. Eu vou comer uma sopa, a sopa estava fria, a pessoa não vai gostar, tá? Eu ia comer um suco, mas estava muito gelado, enfim. Então, isso tudo eu preciso entender para poder fazer uma análise sensorial muito próxima do ideal, tá? E ter bastante cuidado com esses fatores físicos que podem, sim, influenciar os meus resultados, tá? Então, eu vou fazer um alimento muito condimentado. Não vai fazer logo no início da manhã, faz mais próximo do almoço ou depois do almoço. Alimentos muito gordurosos, muito pesados, a mesma coisa. Sempre pensar qual que é o alimento que eu estou fazendo, qual seria o ideal, as pessoas consomem, não consomem nesse horário e assim por diante, tá? Porque isso pode influenciar na minha resposta e eu posso ter, por exemplo, se eu der pimenta para a pessoa provar às 8 horas da manhã, possivelmente eu não vou ter um resultado muito legal. E aí a gente também, né, o nosso último fator, são os fatores de saúde, né? Então, quando eu falo dos avaliadores, eles precisam estar com um bom estado de saúde e não estarem muito diferente do normal, dito normal, tá? Então, a pessoa não pode estar muito extravagante, muito empolgada, muito feliz ou muito deprimida, triste, enfim, isso não dá, tá, gente? Tem que sempre ser o intermediário das coisas, nunca os extremos, tá? Apesar de que uma pessoa muito motivada pode ser um analista maravilhoso, como uma pessoa muito deprimida também pode ser um analista maravilhoso, tá? E também podem ser péssimos avaliadores. Não existe situações 100% claras ou certas, tá? E aí eu tenho a possibilidade de dispensar os meus provadores devido a algumas situações, alguns problemas que eles podem vir a ter, tá? Por exemplo, se eu for fazer uma análise do paladar ou do odor, tá? Se eles estiverem gripados, constipados, eu vou fazer o que com esses provadores? Vou dispensar eles, né? E depois eu retorno com esses provadores, tá? Então, eles vão ser dispensados enquanto eles estiverem com esse problema, tá? E aí, depois, eu volto com esse avaliador. Então, enquanto ele estiver com febre, com gripe, com algum sinal de inflamação da garganta e assim por diante, eu dispenso, tá? No caso de análise de tato, onde eu vou ter que sentir textura, dureza, firmeza, maciez, enfim, tá? Pessoas que têm problemas de pele ou problemas neurológicos devem ser dispensados, tá? Então, eu vou sempre ter que fazer uma análise, um teste, fazer um questionário, perguntar se tem algum tipo de problema, algum tipo de situação, para ver se isso vai interferir ali na minha análise. Pode ser que seja por um tempo específico, pode ser que eu definitivamente dispense essa pessoa das minhas análises sensoriais, tá? Outro exemplo, provadores com gengivite ou má higiene oral também devem ser dispensados, tá? Então, se a pessoa se você vê que ela tem uma higiene oral incorreta, enfim, é importante você dispensar de forma temporária até que ela consiga ali se tratar, porque tem pessoas que têm problemas de estômago, problemas que não é porque ela não escova os dentes, às vezes é um problema de saúde mesmo, mas que gera esse problema pra gente, tá? E também posso dispensar temporariamente ou definitivamente pessoas que estejam com problemas emocionais muito fortes, tá? Ou pessoas que estejam com pressão de trabalho
muito alta que impossibilite eles, né, tanto os problemas emocionais como na pressão de trabalho, de se concentrar durante as análises, tá? Então, isso também é possível aí de a gente dispensar. Então, a concentração é muito importante, tá? Então, eu preciso aí avaliar essas pessoas que vão fazer análise comigo para eu ver se é ideal que elas participem ou não dessa minha análise. Então, fatores como saúde, que podem interferir na minha análise sensorial, eu vou ter que avaliar e ver se a pessoa está apta ou não a fazer aquele teste, tá? E aí, por último, é muito importante que às vezes a gente acha que pessoas que fumam, que fazem consumo muito grande de café, não podem fazer análise sensorial, tá? Na verdade, as pessoas que são fumantes ou que consomem café podem sim, tá? Serem analistas sensoriais, porém, elas precisam ter aí alguns cuidados, tá? Os fumantes, além, eles podem ser bons analistas, porém, nos 60 minutos anteriores à análise, eles não vão poder ter fumado, não podem fumar durante esses 60 minutos, 1 hora antes de acontecer a análise, tá? E também pessoas que consomem café forte, 1 hora, vamos colocar aí, também não devem consumir café forte, tá? Para que não afete ali a capacidade gustativa da análise sensorial pelas papilas gustativas. Então, pode fazer análise sensorial? Pode, mas eu tenho que ter esse cuidado. 60 minutos antes, então, eu faço o quê? Eu não fumo ou não bebo café, ou até mesmo chupo uma bala, tá, gente? Eu tô falando de café ou de fumante, mas uma pessoa que consome muita quantidade de doce, não consumir ali nesses 30, 60 minutos anteriores, né, a análise sensorial, para que não afete as minhas capacidades gustativas. Um exemplo, que não é de café ou de cigarro, mas uma pessoa está chupando house, e aí você pede para ela fazer análise de um produto salgado. Você acha que ela vai conseguir fazer na mesma qualidade, com as mesmas características? Possivelmente não, tá? Então, por isso que é importante aí eu ter esse cuidado quando eu falo da análise sensorial, tá? Gente, então a aula de hoje é isso. Em breve eu posto mais vídeos. Espero que tenham gostado. Um ótimo dia para vocês. Até mais.